Boa tarde, meu nome é Ana Caroline e eu sou enfermeira e eu vou falar hoje um pouquinho com vocês sobre o programa de triagem, Programa Nacional de Triagem Neonatal, que é o nosso tão conhecido teste do pezinho. Bom, a saúde da criança no Brasil, nas nossas 2 últimas décadas, apresentou notáveis avanços, com destaque para a redução da mortalidade na infância. Antes a gente tinha uma mortalidade infantil muito grande, tanto por diarreia, por desidratação e também por algumas doenças que são relativamente raras, mas que têm uma mortalidade muito alta. Então, entre 1990 e 2012, houve uma redução de 77% na mortalidade infantil, uma redução assim bem expressiva e é uma das maiores no mundo, segundo a Unicef. Bom, e considerando a importância de dar continuidade às estratégias para a prevenção de vários agravos na infância e para a redução da mortalidade infantil, o Ministério da Saúde aprovou em dezembro de 2014 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, pela Resolução 1130, de 5 de agosto de 2015. E aí, além desse programa de atenção integral à saúde da criança, a gente tem também o Programa Nacional de Triagem Neonatal, que ele começou a ser instituído em 2001, no âmbito do nosso Sistema Único de Saúde, e esse programa estabelece ações de triagem neonatal na fase pré-sintomática em todos os nascidos vivos, acompanhamento e tratamento das crianças detectadas nessa rede de atenção do SUS. E o termo triagem, basicamente, ele vem do vocabulário francês, que significa triage, que tem o significado de seleção, de selecionar, Então, em saúde pública, triar significa identificar uma população assintomática e, na população assintomática, os indivíduos que estão sob risco de desenvolver determinada doença ou distúrbio. Como a gente sabe, a prevenção é sempre o melhor remédio. Então, quando a gente consegue triar, identificar antes que esses pacientes já estejam com a doença, a gente vai ter uma melhoria muito grande no nosso atendimento e vai ter uma melhoria também para esses pacientes. Então, o programa de triagem neonatal, ele tem como objetivo geral identificar os distúrbios e doenças no recém-nascido. É importante a gente destacar isso, Então, segundo o Ministério da Saúde, o recém-nascido é aquele com idade de 0 a 28 dias, criança de 0 a 9 anos e a gente considera ali a primeira infância de 0 a 5 anos. Em tempo oportuno para intervenção adequada, garantindo tratamento e acompanhamento contínuo às pessoas com diagnóstico positivo, com vista a reduzir a morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. O programa de triagem neonatal, ele é muito importante, ele é um programa que tem um funcionamento muito bom, porque ele organiza o fluxo, porque ele vai desde a atenção básica até a alta, passa pela média complexidade e vai até a alta complexidade. Então, ele tem um fluxo adequado, isso é muito importante. Quando a gente mantém esse fluxo dentro do nosso Sistema Único de Saúde, isso organiza o serviço, então é muito bom. Então, todos os objetivos, diretrizes e estratégias do programa, eles têm origem e responsabilidade das 3 esferas do governo, tanto federal, a União, estadual e municipal. Então, como eu falei, ele passa da atenção básica, vai para a atenção de média complexidade, até a atenção de alta complexidade. Então, isso é muito importante na busca dos melhores indicadores do programa. Então, dentro do programa de triagem neonatal, como eu falei, é o tão conhecido teste do pezinho, mas a gente tem outros testes que fazem parte desse programa, que é a triagem neonatal ocular, o teste do reflexo vermelho, ou então o teste do olhinho. Temos também a triagem neonatal auditiva, o tão conhecido teste da orelhinha, e a triagem da cardiopatia congênita, que é o teste do coraçãozinho. Bom, e qual é a data ideal para a gente fazer a coleta de sangue para fazer o teste do pezinho, lá do nosso programa de triagem neonatal? Então, recomenda-se que o período ideal da coleta da amostra seja compreendido entre o 3º e o 5º dia de vida desses recém-nascidos, devido às especificidades das doenças diagnosticadas atualmente, como, por exemplo, dentre as doenças que a gente consegue diagnosticar com o teste do pezinho, a gente tem a fenilcetonúria,
que é quando a criança ela não consegue metabolizar adequadamente a fenilalanina. Então, para a gente conseguir diagnosticar a criança com fenilcetonúria, é importante que ela tenha no mínimo 8 mamadas, porque só assim a gente vai conseguir diagnosticar a fenilcetonúria. Temos também o caso do hipotiroidismo congênito, que é outra doença diagnosticada com o teste do pezinho. A gente tem que esperar um certo tempo para a criança produzir o TSH para a gente conseguir diagnosticar que ela está com esse hipotiroidismo congênito. Então, é importante respeitar esse tempo. E aí, quando a gente pensa nessa questão de tempo, é importante essa orientação do teste do pezinho já ser realizada nas maternidades, ser realizada também durante o pré-natal, já deixar as nossas gestantes cientes que assim que elas tiverem os filhos dela, elas têm que levar para fazer o teste do pezinho. Hoje, o teste do pezinho, é um teste que ele já é bem difundido, mas isso não significa que a gente tem que deixar de lado as orientações. Não é porque já é um teste muito conhecido, já é uma questão muito conhecida, que a gente vai deixar de dar essas orientações. Então, é importante a gente continuar orientando desde lá o pré-natal, para não correr o risco de terem crianças que não fizeram esse teste. Bom, e as crianças que não tenham realizado o teste do pezinho no período neonatal, que é como eu falei para vocês, que é no terceiro e quinto dia, devem ser avaliados pelo serviço médico para orientação e investigação diagnóstica específica, se necessário, e essa investigação será considerada com a finalidade de um diagnóstico tardio. Então, a criança não fez o teste do pezinho, agora acabou para ela, a gente não tem como diagnosticar mais e ponto. Não, a gente vai sim diagnosticar, só que vai ser esse diagnóstico tardio. E isso não é interessante, porque as doenças diagnosticadas com o teste do pezinho são doenças que têm uma importância terapêutica muito grande. Quando a gente pensa, por exemplo, na fibrose cística. Fibrose cística é uma das que a gente considera de maior letalidade dentre essas doenças diagnosticadas pelo teste do pezinho. Então, a criança vai ter essa mucoviscosidade, vai ter essas complicações respiratórias, complicações intestinais muito graves. Então, quanto mais a gente demora para dar esse diagnóstico, pior vai ser para a criança, mais difícil vai ser, ela vai sofrer enquanto isso. Porém, a gente ainda tem esses diagnósticos tardios, né? E essa investigação, ela será considerada com a finalidade de um diagnóstico tardio, né? E a criança detectada, ela será beneficiária com o acesso ao tratamento e ao acompanhamento especializado. E, consequentemente, a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida dela, só que ficou esse déficit, né? Então, esse tempo entre o que poderia ter sido feito um diagnóstico o mais precoce possível, para a gente minimizar essas consequências, a gente perdeu tempo. Então, isso não é interessante. As responsabilidades do ponto de coleta. Então, geralmente, a coleta ela vai ser feita ou na maternidade, mas na grande maioria dos casos vai ser lá, na nossa estratégia de saúde da família, lá na unidade básica. Então, esses pontos de coleta, eles têm uma responsabilidade muito grande. Colher o teste do pezinho é importantíssimo e fazer essa coleta adequadamente. Porque se a gente não faz a coleta adequadamente, envia o teste, ele é rejeitado pelo laboratório, é muito difícil a gente fazer a busca ativa desse paciente. A gente ir lá atrás da mãe, falar, olha, tem que ir lá fazer o teste de novo. A recusa é muito grande, né? As mães, elas não vão querer voltar para fazer o teste. Então, a gente tem que organizar esse fluxo dentro do ponto de coleta e fazer uma coleta o mais adequado possível. Orientar e proporcionar treinamento a toda a equipe de coleta. Então, a equipe que vai fazer essa coleta, ela tem que ser extremamente treinada, não é de qualquer jeito, né? Assim como todos os procedimentos que a gente faz dentro da área da saúde, não é de qualquer jeito, a gente tem que fazer adequadamente. Orientar os pais da criança a respeito do procedimento que irá ser executado, isso é muito importante, às vezes a gente peca nisso, né? Esquece de falar o que a gente vai fazer, de explicar o que a gente vai fazer. É importante a gente, desde que seja uma simples aferição de pressão arterial, a gente tem que explicar. O nosso paciente, ele tem que saber o que a gente vai fazer com ele, isso demonstra uma qualidade no nosso atendimento. Tem que explicar também a finalidade do teste e da necessidade de retirada do resultado, também é importantíssimo isso. Às vezes, sim, a familiar, o responsável, a mãe, enfim, leva o recém-nascido, ele faz o teste, mas nunca mais vai lá
para pegar o resultado. E se tiver dado esse resultado positivo? E aí? Essa criança está lá sem tratamento por falta de retirada desse teste. Documentar a realização da coleta é muito importante, então geralmente não, né? Todo serviço que faz essa coleta, ele tem que ter um livro ata para documentar isso. Isso tem que estar documentado, é importante a gente ter esses registros, manter o registro da orientação dada aos pais para levar a criança ao ponto de coleta, caso essa coleta não seja realizada na maternidade. É importantíssimo também a gente planejar e gerenciar, evitando o desabastecimento dos recursos materiais necessários para a coleta. Isso também é importantíssimo, porque você imagina, né, a mãe, vamos pensar aí em um local que não é de fácil acesso, onde a família não tem uma facilidade de acesso, então ela sai da casa dela com um recém-nascido, na maior dificuldade, chega no ponto de coleta e aí a gente não tem material para fazer essa coleta por falta de organizar esse fluxo. Então é muito importante sempre ter os materiais necessários, administrar também o armazenamento e o estoque dos cartões de coleta. A gente vai mostrar mais para frente para vocês, mas é um cartão de coleta específico que tem que ter o papel filtro, então tem que ter esse armazenamento correto, também dos envelopes do programa, e solicitar a reposição de material para evitar esse desabastecimento, né? Então a gente não espera acabar para solicitar. Tá vendo que está tendo já está ficando pouco, está correndo risco de acabar, a gente já tem que fazer essa solicitação para não correr esse risco dos nossos recém-nascidos chegarem lá e não ter como a gente fazer a coleta por desorganização, por não ter os materiais adequados. Bom, administrar o envio das amostras coletadas ao laboratório especializado, né, ao qual esteja vinculado, assim como o recebimento dos resultados, então o controle de remessas de amostras enviadas, o controle dessas amostras recebidas. É importante a gente ter tudo isso registrado. Eu sempre falo, registrar nunca é demais. A gente às vezes peca por não fazer os registros adequadamente, mas nunca vai ser demais a gente ter esses registros, ter essas organizações, porque se der algum problema, a gente tem como provar, olha, foi enviado, mas o laboratório ainda não enviou, o laboratório não enviou, já foi entregue. Então a gente tem que ter essas questões todas registradas. Manter registro das solicitações de buscativas dos casos reconvocados. Então, fez uma coleta, essa coleta foi rejeitada pelo laboratório ou, sei lá, teve um extravio. Fez a coleta foi adequada, porém na hora de enviar para o laboratório teve um extravio e a gente precisa reconvocar esse recém-nascido para fazer a coleta. Então a gente tem que ter esse controle também dessas buscas ativas e também ter o controle da busca ativa do paciente que não foi da puérpera, que não foi lá buscar o resultado. Então a gente também tem que fazer a busca ativa disso e ter esses registros. Documentar e arquivar a entrega de resultados com ou sem alteração às famílias. Isso aqui também é bem importante. A gente não vai entregar só os resultados de alterações, né? Então, se não tem nenhuma alteração, a gente também tem que entregar e manter essa família, né, dentro da nossa unidade, para que aí a gente possa ir prosseguir fazendo o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento dessas crianças. Bom, esse aí é o nosso cartão de coleta, né? Então é importantíssimo o preenchimento de todos os campos. Além do preenchimento de todos os campos, preencher esses campos adequadamente, né? É importantíssimo preencher ele com letras legíveis. A gente sempre recomenda fazer esse preenchimento com letras de forma o mais legível possível, evitar as abreviações. Então, assim, aqui no nosso país a gente tem sempre nomes muito parecidos, né? Então, às vezes, a gente abrevia um sobrenome, confunde tudo ali, entrega o resultado de uma criança entrega resultados diferentes, resultados de uma criança entrega para outra. Isso aí vai gerar um transtorno muito grande, então a gente tem que fazer esse preenchimento sem abreviaturas. Então, aqui a gente tem a parte onde vai ser preenchido e a parte do papel filtro, né, onde tem essas bolinhas. Então, a gente vai fazer o preenchimento aí com as gotas de sangue posteriormente.
Então, a área do papel filtro, como a gente ia falando, ela é a parte sensível do cartão de coleta, destinada para absorção e transporte desse sangue do recém-nascido. É importante a gente não ficar manipulando exageradamente a parte do papel filtro. Sempre que a gente for pegar esse cartão de coleta, a gente pegar pelo outro lado, para evitar ficar contaminando essa área. E aí, na área do registro das informações, é importante preencher todas as informações, como eu disse, com letra legível, de preferência de forma, e evitar o uso de abreviaturas, usar apenas canetas esferográficas para garantir uma boa leitura, então nada de usar lápis, além desse lápis ele apagar com mais facilidade, alguém pode pegar, apagar, enfim, pode acontecer N coisas. Os dados incompletos, trocados ou ilegíveis retardam ou impedem a realização do exame, né? Então, atrasam um possível diagnóstico positivo e impactam isso na vida da criança. Então, do mesmo jeito que a coleta do sangue incorreta vai inviabilizar essa amostra, esse preenchimento incorreto também vai inviabilizar. Então, o laboratório não vai aceitar e vai retornar para a unidade básica. E também, como eu tinha falado sobre a questão dos livros atas, é importante, além de preencher o cartão de coleta, é importante a gente ter na nossa unidade um livro ata para manter o registro, né? Colocar a data, a hora que foi, pedir o familiar para assinar esse livro ata, para só depois a gente iniciar o procedimento de coleta propriamente dito. Então, agora vamos pensar no nosso ambiente de coleta. É importante o ambiente de coleta, ele deve ser preferencialmente um local adequado para essa finalidade e atender às normas vigentes pela Anvisa, né? Então tem que seguir, tem que ter uma sala adequada. Geralmente a gente usa a sala lá de triagem neonatal mesmo. O uso do ar refrigerado, ar condicionado, não é recomendado durante a coleta, pois o ambiente muito frio ele vai dificultar a coleta de sangue por punção periférica. Então, se está muito frio, a gente não vai conseguir fazer essa coleta adequada, a criança vai chorar muito, acaba que o profissional, uma tentativa em vão de tentar melhorar esse fluxo sanguíneo, acaba apertando demais o pezinho da criança, a mãe fica nervosa, a criança chora muito, o profissional fica nervoso também. Então, é uma série de transtornos. Então, na hora de fazer a coleta do teste do pezinho, desliga o ar-condicionado, deixa a sala mais quentinha, porque vai ajudar nesse fluxo sanguíneo para a periferia, para a nossa coleta. Bom, pode ser necessário aquecer o pezinho da criança por fricção desse calcanhar, então fazer uma leve massagem no pé dessa criança para facilitar esse afluxo sanguíneo para a periferia. Durante a fricção do teste do pezinho, também manter a criança na posição vertical, com o pé para abaixo do nível do coração. Então a gente tem que esperar um pouquinho, esperar esse pé ficar rosadinho antes da punção. Então o pé que às vezes está muito pálido, a gente faz a punção, não consegue sair o sangue, e aí volta de novo todos aqueles transtornos que a gente falou. O pé pálido e roxinho já indica que a coleta vai ser muito difícil, então é importante a gente tentar melhorar essa condição antes. Então, melhor a gente não digo perder tempo, mas a gente dedicar um pouco mais da nossa atenção, fazendo a massagem no pezinho dessa criança, para na hora de fazer a coleta mesmo, na hora que a gente puncionar para colher esse sangue, a gente ter uma coleta satisfatória, que não vai ser algo traumático nem para o profissional, não vai ser traumático para a mãe e nem para a criança. E aí a gente vai preparar esse material. A gente pode pedir para a mãe fazendo essa massagem enquanto a gente prepara o material, vai criando vínculo ali, né? Sempre importante. Quando a gente fala de estratégia de saúde da família, é importante demais a gente ter vínculo com os nossos pacientes. Estratégia de saúde da família, ele é comunidade, né? Uma grande família mesmo, como o próprio nome diz. Então, enquanto isso, a gente vai ali criando vínculo, acalmando a mãe. Às vezes, é o primeiro filho dela, ela tá com medo, tá com dó, fica com todas aquelas questões. Então, a gente vai acalmando a mãe enquanto isso e vai preparando o nosso material. Então, a gente vai precisar de luvas de procedimento. Então, aqui a gente não precisa de luva estéril, de procedimento mesmo. Algodão, álcool a 70%, uma gaze estéril de preferência.
a lanceta, que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas a lanceta adequada para o teste do pezinho. Então, quando envia os materiais para teste do pezinho para a estratégia de saúde da família, vai enviar os cartões de coleta e vai enviar também lancetas adequadas para fazer esse teste, o papel filtro, né, o cartão de coleta e uma estante para a secagem da amostra. Então, agora vamos iniciar a nossa técnica, né, propriamente dita, iniciar o procedimento. Primeira coisa, e não menos importante, higienização adequada das mãos. Então, a gente não pode esquecer, né, o uso de luva não vai substituir a higienização das mãos, do mesmo jeito que a higienização das mãos não vai substituir o uso da luva em alguns casos. Então, higienização adequada das mãos e, em seguida, calçar essas luvas de procedimento, pedir para a mãe, o responsável, quem estiver ajudando, segurar o bebê na posição de eructar, né, a posição de arrotar. Então, a gente vai falar para a mãe segurar o bebê nessa posição, ou então a posição de dar de mamar, mas sempre lembrando que o pé ele deve ficar abaixo da altura do coração, justamente para a gravidade ajudar com esse afluxo sanguíneo para a periferia. Bom, então segurar o calcanhar com o indicador e o polegar de forma a expor melhor esse calcanhar para a punção, mantendo o pé firme, isso aqui é importante. Firmeza não significa força. Segurar esse pé com firmeza não significa segurar ele com força a ponto de machucar. A gente tem que tomar cuidado com isso. Sem apertar demais e fazer uma pressão excessiva nesse pé pode prejudicar a coleta e, ao invés de ajudar, vai dificultar a saída desse sangue, porque vai sair o sangue, mas na verdade vai sair um sangue hemolizado. Então não vai adiantar, vai ser uma coleta insuficiente, uma coleta que o laboratório não vai aceitar. Bom, realizar a asepsia do local onde será feita a punção com o algodão embebido em álcool 70% e deixar o local secar espontaneamente antes da função. Não existe essa de abanar com a mão, de soprar ou então ficar esfregando para secar, não. Tem que deixar o álcool secar espontaneamente e é importante também deixar esse álcool secar totalmente, porque se a gente fizer a coleta com ainda resquícios de álcool lá, essa coleta também pode ficar inviabilizada. Escolher o local onde será feita essa punção, então não deve puncionar o centro do calcanhar, porque a gente tem risco de lesão de calcânio. Então, como vocês estão vendo aí na imagem, né, então o local é aqui, ó, nas regiões laterais, tanto direita quanto esquerda, fica a critério do profissional que vai fazer a coleta, mas sempre lembre, nunca fazer essa coleta no centro, por causa desse risco de lesão. Atender às especificidades de segurança do trabalho, né, lá pela nossa NR32, que fala da saúde e segurança dos trabalhadores da saúde nos serviços de assistência, né? Então, a gente tem que seguir essas questões da NR32, porque a gente vai estar lidando com algo que é pérfuro cortante. Então, essas lancetas que a gente vai usar, elas têm que ser autorretráteis para evitar acidentes com o pérfuro cortante. E também que essas lancetas autorretráteis, elas vão funcionar com a força adequada, com a profundidade adequada, né? Às vezes, quando a gente usa um material que não é adequado, por exemplo, uma agulha qualquer para fazer essa punção, a gente que tem que controlar a profundidade, a gente que tem que controlar a força, então isso é bem complicado. Então as lancetas autorretráteis, elas já têm essa força e essa profundidade pré-estabelecida, então vai funcionar exatamente o tanto que a gente precisa. E elas também são estéril e descartáveis, usou lá para o nosso lixinho, lá para o nosso descarpaque de pérfuro cortante. Fazer uma punção vigorosa no calcanhar, né, para evitar ter que repetir essa punção. No caso do uso das lancetas, ela já vai ter, como eu disse, essa força adequada, essa profundidade adequada, então geralmente a gente não vai precisar fazer mais de uma punção. Deixar formar uma pequena gota e limpar essa primeira gota com a gaze estéreo, porque para que qualquer resíduo de álcool que ainda esteja presente não interfira no exame, então a gente espera formar essa gota e limpa ela lá com a nossa gazezinha estéreo. E somente a partir da segunda gota que a gente vai começar a colher para o teste. Não é recomendado espremer o calcanhar do bebê devido ao perigo de hemólise, como eu falei anteriormente para vocês, né? Então, a quebra dessas hemácias, então a gente tem que tomar cuidado com isso.
e também o extravasamento de líquido intersticial, tanto para a amostra coletada, tanto para o tecido subcutâneo. Então, se a gente apertar demais, vai deixar algum hematoma, vai deixar edema, isso gera uma série de transtornos, né? Então, isso aí não deixa de ser uma iatrogenia da nossa assistência. Aguardar a formação da gota espessa de sangue e encostar o primeiro círculo no papel filtro da gota formada, e aí a gente tem que deixar esse sangue fluir naturalmente, né? O que a gente sempre recomenda. O profissional que vai fazer a coleta, pega uma cadeira e senta e calma. Não adianta a gente querer fazer a coleta desse teste do pezinho correndo. Não adianta, a gente vai fazer um teste mal feito, aí a gente vai enviar para o laboratório, o laboratório não vai aceitar, vai voltar para a unidade, a gente tem que fazer buscativa da mãe, gera um transtorno muito maior. Então, calma, não adianta a gente tentar correr, tem que deixar esse sangue fluir naturalmente, formar essa gota espessa, para depois a gente fazer a coleta e não ficar ordenhando o pezinho dessa criança. Observar se o sangue está preenchendo gradativamente o círculo, né? Realizando movimentos circulares com papel filtro para facilitar esse preenchimento. Outra coisa importante, a gente só pega uma gota por círculo. Não tem essa de peguei uma gota, foi muito pouquinho, eu vou colocar outra gota aqui em cima. Não pode, isso inviabiliza a amostra. Quando o primeiro círculo ele estiver preenchido, ele vai secar novamente esse calcanhar com a gás estéreo e aguardar a formação da próxima gota e assim sucessivamente até preencher todos os círculos, né? Preencher um círculo, seca ele, espera a próxima gota, preenche o próximo círculo. Então, por isso que eu digo, é um trabalho de calma, não adianta a gente querer correr que vai ficar pior. Então, só aí na imagem mostrando essa coleta sendo feita. Então, são 4 círculozinhos. Então, colheu de um, espera. Outra coisa importante, eu não posso colhi do primeiro círculo, aí eu passei para o meu segundo círculo, colhi do meu segundo círculo, eu dei uma olhadinha. Olha, acho que o primeiro círculo não está muito legal, vou colocar outra gota lá em cima. Posso? De jeito nenhum. Aquele primeiro círculo, o sangue já começou a coagular lá, então eu não posso colocar outra gota em cima. Então, vai inviabilizar a minha amostra. Algumas coisas importantes de lembrar, algumas coisas acho que eu já até falei, né? Então, não coloque mais do que 2 gotas no mesmo círculo. Se passou do primeiro círculo para o segundo, não pode voltar atrás, porque como disse, o primeiro, ele já começou a coagular. Então, vou colocar um sangue novo em cima de um sangue que já estava coagulado. Então, isso vai inviabilizar. Só aí outra imagem mostrando a coleta sendo feita. E aí não podemos colher no mesmo círculo de sangue pela frente e pelo verso desse papel filtro, isso também é importante. O papel filtro, a gota ela deve atravessar. Então eu colhi de um lado, ela deve atravessar para o outro. Então ela deve atravessar e aí eu não posso colher do lado da frente e depois colher do verso. Não, ela tem que atravessar naturalmente. Se o sangue ele foi coletado pela frente, ele deverá ser passado naturalmente para o verso, e se coletado pelo verso, ele tem que passar naturalmente para a frente do papel. A gente deve analisar essa coleta de amostra na frente e no verso do papel filtro, mas a coleta ela só deve ser feita por um dos lados. Então, eu não colho, se eu estou colhendo pelo verso, vou manter todas pelo verso. Se eu estou colhendo pela frente, que é o adequado, eu vou colher todas pelo mesmo lado. E aí a gente tem que fazer essa verificação da qualidade da amostra. Então, geralmente a gente pega ali o papel filtro, o cartão de coleta, coloca ele contra a luz e observa se a gota ela está homogênea, ela preencheu todo o círculo, se passou para o lado do verso desse papel filtro, para a gente ver se essa amostra foi coletada adequadamente. Então, aí só mostrando, a gente nem consegue ter diferenciação. Se eu perguntar de qual lado foi coletado, a gente não sabe se foi coletado pela frente ou pelo verso, porque ele tem que passar pelos 2 lados, naturalmente. Aqui, outro exemplo de coleta adequada. Então, olha, preencheu todo o círculo. Por isso que a gente espera formar essa gota espessa. Algo bem importante aqui da gente lembrar. Então, a gente não pode dispensar esse recém-nascido
antes de ter certeza de que a coleta foi adequada. Então, antes da gente analisar tudo, ver que a gota foi homogênea, preencheu todo o círculo, enfim, tudo isso a gente não dispensa o nosso recém-nascido, porque as amostras insuficientes e mal coletadas, elas serão rejeitadas pelo laboratório. O laboratório vai enviar de volta, e aí vai exigir essa reconvocação do recém-nascido para uma nova coleta. E além de correr o risco da mãe ou familiar se recusar a essa nova coleta, que é o que é mais comum de se acontecer, reconvocações por amostra inadequada atrasa os diagnósticos. Então, imagine uma criança que tem fibrose cística. Olha a quantidade de tempo que ela está perdendo sem tratamento, podendo evoluir para complicações muito graves. Uma criança que tem, por exemplo, anemia falciforme, que é outra doença que a gente diagnostica com o teste do pezinho. E a gente sabe que lá na anemia falciforme, a criança vai ter crises álgicas bem intensas. Então, a criança está lá com crises álgicas, a mãe não sabe nem aonde levar, chega no serviço de emergência, fica difícil para os profissionais tratarem, porque eles não sabem o que está causando aquela crise álgica na criança, e ela perdendo tempo de tratamento adequado por essas questões de coletas inadequadas. Essa situação ela é potencialmente danosa ao bebê portador de alguma doença da triagem neonatal biológica, pois eles podem evoluir até mesmo para o óbito, ou então ficar com sequelas muito graves e irreversíveis pela falta do tratamento. Então, se a primeira coleta ela não ficou muito boa, a gente pode preencher o segundo papel filtro e esperar secar e enviar as duas coletas. E terminada essa coleta, comprimir o local com algodão para parar o sangramento e, se desejar, colocar um curativinho lá, só mesmo para não ter perigo de algum sangramento indesejável. E aí, sobre a secagem dessa coleta, que é outra etapa muito importante, tá? A gente fez a coleta adequada, tudo bonitinho, fizemos os controles de qualidade, observamos a gota homogênea, preencheu tudo, tá? Dispensamos o nosso paciente, dispensamos a mãe, dispensamos o recém-nascido, deu tudo certo. Mas aí na hora de deixar essa amostra secar e na hora de armazenar ela até ser enviado para o laboratório, a gente comete alguns erros e acaba inviabilizando essa amostra. Então, terminando a coleta e a verificação imediata, as amostras elas deverão ser submetidas ao processo de secagem em temperatura ambiente, então essa temperatura de 15 a 20 graus Celsius, por cerca de 3 horas. Então, 3 horas é o ideal, a gente sempre fala nunca menos que 1 hora. Menos que 1 hora, a amostra nenhuma secou. E não adianta a gente, mais para frente eu vou falar sobre os erros, mas não adianta eu querer colocar lá na frente do ar-condicionado, na frente do ventilador, ou lá na janela, para tentar fazer essa amostra secar mais rápido, que eu vou inviabilizar ela, eu vou perder essa amostra. Em dispositivo próprio ou superfície plana, isolada, e que a área contendo sangue fique livre de qualquer contato. A posição horizontal, ela permite a distribuição do sangue de forma homogênea, então a gente tem esses dispositivos para a secagem que pode nos ajudar. Então, cuidar para a região que tem os círculos com sangue, não toque nenhuma superfície ou encoste um círculo no outro, porque senão vai misturar esses sangues, vai contaminar essas amostras. Então, aqui só alguns outros exemplos de secagem que pode nos ajudar. Eu acho esse exemplo aí de cima bem interessante, que é na própria caixinha que vem os papéis filtro, então a gente vai colocando eles. E aí agora o armazenamento dessas amostras depois de secas. Então não se esqueçam, essas amostras elas devem secar por no mínimo 1 hora e assim o ideal é que sejam umas 3 horas de secagem. E as amostras elas podem ser recolhidas apenas quando estiverem completamente secas, então nada de tentar acelerar esse processo que não vai adiantar. E se as amostras não forem enviadas ao laboratório logo após a secagem completa, elas podem ser empilhadas para serem armazenadas. É sempre interessante na hora desse empilhamento colocar os papéis filtros contralaterais uns aos outros. Então, um papel filtro para a direita, o outro para a esquerda e assim sucessivamente, para não ter esse risco de contaminação. Devem ser armazenadas
ao abrigo da luz, então elas não podem ficar expostas à luz, também ao abrigo do vento, da umidade, calor excessivo ou mesmo ar-condicionado. E aí a gente pode utilizar caixas de isopor para essa melhor preservação. É importante sobre essas caixas de isopor que não é necessário refrigerar com gelo. E o uso de cubos de gelo, ainda que em sacos plásticos, é desaconselhável porque pode suar esses cubos de gelo e acabar molhando essas amostras. E amostras molhadas não serão utilizadas, não serão viáveis. As amostras elas não devem ficar retidas por mais do que 2 dias na unidade de coleta, então também é importante, voltando naquela parte organizacional, é importante a gente fazer essa organização também para o envio dessas amostras, então não devem ficar mais que 2 dias. E nos casos de finais de semana e coletas realizadas em lugares distantes, como por exemplo as aldeias indígenas, a preservação em refrigerador ela é recomendada, principalmente em cidades onde a temperatura ambiente é muito elevada, mas tem que tomar cuidado com isso também, porque a umidade dentro dos refrigeradores ela é mais alta, então pode correr o risco de criar fungos nessas amostras e inviabilizar elas. E também é importante não utilizar a mesma geladeira dos imunobiológicos por causa desse risco de contágio. Os perigos mais frequentes com relação a esse armazenamento as amostras molhadas, como eu falei, amostra contaminada pelo contato com outras substâncias e amostras com manchas de bolor devido ao excesso de umidade em recipiente fechado. Por isso que é importante a gente enviar o quanto antes para o laboratório, além de também melhorar lá para o nosso paciente, né? Então, quanto mais rápido envia para o laboratório, mais rápido o laboratório dá o diagnóstico e retorna para a gente. Amostras adequadamente colhidas, elas podem ser perdidas se o processo de secagem e armazenamento não for adequado. Então, são procedimentos de secagens inadequados, alguns exemplos, né? Temperaturas extremamente altas, então exposição ao sol ou secagem em cima de estufas que vão ressecar essas amostras. Então, como eu falei, o exemplo da janela. Deixar lá na janela para pegar um solzinho, pegar um ventinho e secar mais rápido. Não vai adiantar, vai a gente perder essa amostra. Ventilação forçada, o caso dos ventiladores direto, também vai ressecar essa amostra, vai inviabilizar, então também os ventiladores, ficar próximos das janelas, ou pior ainda, pegar essa amostra, ficar soprando para secar mais rápido, isso não é recomendado. Local de manipulação de líquidos, como pias, então a pia não é um local da gente deixar lá as nossas coletas secando, né? Tem os respingos de água, respingos de gotas que vai cair lá em cima e pode molhar essas amostras, como a gente já falou, a amostra molhada não pode. O empilhamento das amostras permitindo o contato da aba com o sangue de uma amostra com a outra, então como eu falei, sempre colocar pelo lado contralateral do papel filtro. Então, pode levar à mistura desse sangue e contato com superfícies que podem prejudicar o espalhamento, o uniforme desse sangue ou absorver o sangue. Então, pegar um montinho de papel toalha e colocar as amostras lá em cima desse papel toalha. Não, o papel toalha vai absorver, ou então em cima de uma compressa, um lençol, tudo isso vai absorver e vai atrapalhar essa coleta. E aí agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de amostras inadequadas, que é para a gente ter esse sinal de alerta, para que a gente não faça isso, porque não vai adiantar, não adianta a gente querer falar, não, eu vou enviar assim, acho que o laboratório vai aceitar, ele não vai aceitar. E aí vamos ter que fazer busca ativa, a mãe não vai querer levar o filho dela de novo e vamos ter uma série de transtornos. Então, olha aqui, quando a gota de sangue que se formou não foi suficiente para o preenchimento do círculo, então não se esqueçam, a gente tem que esperar formar uma gota vigorosa. Essa gota ela tem que ser bem espessa, uma gota boa para a gente fazer a coleta. Como vocês podem ver aí na imagem, a gente percebe que foram várias gotinhas pequenininhas, né, e nem passou para trás para o verso do papel filtro. Então, aí é uma amostra que não deu certo. Olha aqui outro exemplo, olha esse. Não tem nem o que falar, né? Eu acho que até um leigo olha isso e fala, eita, essa amostra
não está correta, né? A gente vê que é vários pontinhos de sangue, como eu mostrei lá no começo da amostra adequada, né? O sangue, uma gota só, ela preenche de forma homogênea, né? Todo o círculo e atravessa para o verso. A amostra que não completou o tempo de secagem antes de ser embalada, então ainda estava molhado esse sangue, a gente embalou e mandou, então olha, misturou tudo, vira uma bagunça. Amostras com excesso de sangue, né, amostra amassada. Isso aqui acontece muito quando não usa o dispositivo adequado. Então, por isso que eu falei, a gente tem que usar a lancetinha, porque ela vai ter essa pressão adequada, ela vai ter a profundidade adequada. Então, já no caso das agulhas, a gente pode fazer uma punção muito funda. Isso, além de sair sangue exageradamente, vai gerar muita dor no nosso recém-nascido, ele vai chorar muito, pode correr o risco das lesões de calcânio que a gente falou. Então o sangue ele foi colocado também, ou então em ambos os lados. Então, fez a coleta de um lado, aí foi fazer o controle de qualidade, viu que esse sangue não atravessou. Aí fala, vou colher aqui do outro lado também, tá tudo certo. Não tá tudo certo, o laboratório não vai aceitar. O sangue hemolizado, né? Então lembra quando a gente falou sobre a questão de ficar ordenhando esse calcanhar, apertando, vai gerar essa hemólise, além de extravasamento para o espaço intersticial. Então não aguardou, então também não aguardar a secagem do álcool. E aí faz a coleta com ainda resquícios de álcool lá, e aí a gente tem esses exemplos aí para vocês verem. Coágulos de sangue, então o calcanhar ele foi tocado várias vezes no mesmo círculo durante a coleta, ou o sangue ele foi coletado em ambos os lados do filtro. Então, coletei no primeiro círculo, fui para o segundo, voltei no primeiro, aí eu estava lá no terceiro, voltei no primeiro de novo, porque achei que o primeiro ainda não estava adequado. Então isso vai gerando esses coágulos também, um já coagulou e aí a gente coloca outra gota em cima. Também amostras contaminadas, né? Então a amostra que foi embalada antes da secagem completa, em temperatura ambiente, em embalagem fechada, proporcionando a formação dos fungos e de bolor. E aqui, só mais para a gente finalizar, então amostras com material insuficiente, que é essa primeira. A segunda, amostra com material insuficiente, papel manchado, amassado. A amostra concentrada e manchada, então muito sangue, fez uma punção incorreta e aí saiu sangue exageradamente. A amostra concentrada com material insuficiente, coagulada. Enfim, essas foram as referências utilizadas. Eu recomendo a vocês também a fazerem um estudo das doenças diagnosticadas pelo teste do pezinho. Então, a fenilcetonúria, a fibrose cística, a anemia falciforme. Perguntaram sobre a questão do material. Aqui está o meu e-mail. Então, só me mandem um e-mail me pedindo o material que eu envio para vocês. Então, tem uma cartilha muito boa do Ministério da Saúde, que foi a que eu usei. Então, ela é bem completa. Eu também tenho alguns materiais com relação a essas doenças que eu falei para vocês. Então, só me mandar e-mail que eu envio material para vocês aprofundarem um pouco mais o estudo. Muito obrigada pela atenção e tchau, tchau.